Olá a todos, tudo bem? Espero que estejam se cuidando, né? Ficando em casa, esperando passar toda essa tempestade pela qual nós passamos, como disse o Papa Francisco, mas na certeza de que ela vai passar. Nós estamos, como todos sabem, vivendo o tempo da Quaresma e numa estranha coincidência, também um tempo de quarentena. Então juntou tudo e acabou que bagunçou toda a nossa vida profissional. Estamos tendo que reaprender a viver e conviver, pelo menos durante o tempo em que durar essa quarentena. Além da nossa vida profissional, também alterou bastante a nossa vida religiosa. Nós vemos igrejas fechadas, nós não estamos podendo participar de missas, é uma coisa muito estranha. Eu, em 46 anos de vida, nunca imaginei que fosse passar por uma situação semelhante. Mas enfim, nós somos cristãos, continuamos sendo cristãos e temos a certeza de que sairemos fortalecidos disso tudo e estamos ressignificando essa quaresma / quarentena, vamos dizer assim. Porque estamos percebendo que a nossa igreja é muito mais do que o templo de pedra. É claro que todos nós gostamos, é o nosso lugar de culto, nosso lugar de adoração. Todos nós estamos com o coração partido de saudade da Eucaristia, mas que esse tempo sirva para que nós reflitamos e para que nós passemos a dar ainda mais valor à Eucaristia, à presença real de Cristo na Eucaristia. Muito bem, mas a quarentena ainda não, infelizmente, mas a quaresma está chegando ao fim. Ela termina agora, domingo, com a celebração do Domingo de Ramos, do chamado Domingo de Ramos. E é sobre isso que eu queria falar um pouco, para vocês hoje, sobre o Domingo de Ramos. Muito bem, o que a gente tem que lembrar é que a Páscoa já era uma festa que existia na época de Jesus. A Páscoa era uma festa celebrada já há muito tempo pelos judeus. Só que para nós, hoje, cristãos, a Páscoa tem um outro sentido, muito maior. Mas os judeus da época de Jesus Cristo era judeu, eles já celebravam a Páscoa. Mas o que eles celebravam, na verdade, sendo que hoje nós sabemos que na Páscoa nós celebramos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas e os judeus? O que eles celebravam na Páscoa, afinal, sendo que Jesus Cristo ainda nem tinha morrido? Os judeus celebravam toda aquela história que é narrada no livro do Êxodo. A palavra Êxodo significa saída. Então, os judeus celebravam a Páscoa no sentido da libertação do povo de Israel da escravidão no Egito, que é toda aquela história narrada no livro do Êxodo, e que todo mundo já conhece, se não através do próprio livro do Êxodo, dos primeiros 5 livros da Bíblia, chamado Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia. Mesmo as pessoas que não conhecem essa história através da fonte oficial, que é o livro do Êxodo, lá no Antigo Testamento, conhecem através de filmes, tem diversos filmes, até desenho animado já tem, que é o Príncipe do Egito, um desenho de 1998 que narra toda essa história. E, temos um filme mais recente agora que se chama justamente Êxodo, Enfim, tem filmes clássicos contando toda a história de Moisés. Os judeus, na época de Jesus, quando eles celebravam a Páscoa, ou Pessach, que era o nome que se dava, essa palavra significa passagem. Eles celebravam a passagem da escravidão para a liberdade, a passagem da vida de escravo no Egito para uma vida livre na terra de Israel. Muito bem, então todo ano em Jerusalém, que é ainda hoje a cidade santa, todo ano se comemorava o Pessach, que era essa Páscoa
comemorando a libertação do povo de Israel da escravidão no Egito. E quando da ocasião do primeiro domingo de Ramos, que Jesus se aproxima de Jerusalém, era por ocasião dessa festa. Mas Jesus, ele fazia as coisas de uma forma tão bem pensada que ele ressignificou toda aquela festa que já existia e deu a ela o sentido que nós conhecemos hoje, que é o da ressurreição. A passagem não da escravidão para a liberdade, mas da morte para a vida, da escravidão do pecado para a liberdade da vida em Cristo. E, como já dissemos, a Semana Santa, ela começa com o Domingo de Ramos, que será agora neste ano, será agora dia 5. A Páscoa e, consequentemente, a Semana Santa, e retroativamente até Quarta-feira de Cinzas e Carnaval e tudo mais, é uma festa que a gente chama móvel, porque ela segue o calendário que os judeus seguiam na época, que é um calendário lunar, que tem a ver com a lua cheia. Então, se a gente for reparar, toda Sexta-feira Santa, em qualquer ano, ela cai na lua cheia. Repare nesse ano para você ver. E se você se lembrar ainda desse vídeo ano que vem, repare o ano que vem. Não importa a data, o dia do mês, né? Esse ano, no caso, o domingo de Páscoa vai ser dia 12 de abril. Em alguns anos é mais tarde, em abril. Em alguns anos chega a ser até finalzinho de março. Mas todo final de semana, Sexta-feira Santa, Sábado Santo e o domingo da ressurreição, o domingo de Páscoa, pode reparar, sempre é na lua cheia. É claro que isso não é por acaso, é feito todo um cálculo, né, para determinar a data da Páscoa, e sempre tem que ser na lua cheia. Daí, retroativamente, tem todas as outras datas. Domingo de Ramos, Quarta-feira de Cinzas e tudo mais. Muito bem, então, quem está fazendo a intenção da Quaresma, saiba que a Quaresma termina agora no Domingo de Ramos. A partir do Domingo de Ramos não é mais Quaresma, já é o que a gente chama, acertadamente, claro, de Semana Santa. A Quaresma vai até o Domingo de Ramos agora. Tá bom? Mas muito bem, o que na verdade nós celebramos no Domingo de Ramos? Jesus, vendo que a sua situação perante as autoridades constituídas da época já estava ficando insustentável. A gente vai vendo, quem acompanha o Evangelho diariamente, vai vendo que os fariseus, né, os doutores da lei, as autoridades políticas e religiosas da época já estavam chegando num ponto de saturação com Jesus. Eles estavam muito incomodados com o que Jesus pregava, com o modo como Jesus vivia, com a quantidade de discípulos que Jesus estava angariando, das pessoas que o seguiam. Jesus já estava incomodando as autoridades constituídas da época demais a conta. E a gente vê nos evangelhos, né? Tramavam para matá-lo, enfim. E Jesus também, que de bobo não tinha nada, é claro que ele percebia que a hora dele também já estava chegando. E como Cordeiro de Deus, ele voluntariamente se aproxima de Jerusalém, nessa época em que a cidade estava lotada, abarrotada de gente, que era a maior festa do povo judeu. Ele se aproxima e entra em Jerusalém, sabendo que de lá ele não sairia mais com vida. Ou melhor, ele sairia de lá ressuscitado. Mas ele sabia que ao entrar nos portões de Jerusalém, seria para ser crucificado. Isso, ele praticamente se entregou. Ao entrar em Jerusalém, ele sabia que de lá ele não sairia mais. E as autoridades da época não deixariam que ele saísse com vida. Muito bem, como eu disse, Jesus ele ressignificava as coisas desde o seu nascimento. Ele é um rei que nasce numa manjedoura, que é apenas um nome chique para um coxo. É um coxo onde as vacas, os animais comem. É um rei que, ao invés de nascer em berço de ouro, ele nasce num coxo. E agora ele é um rei que, ao invés de entrar num enorme e pomposo cavalo, ele entra em Jerusalém, a cidade santa, montado em um burrinho. Não o mesmo animal, lógico, mas também lá na manjedoura, um dos animais que ajudou o menino Jesus então a se aquecer era o burrinho.
Agora, um animal que se presta como montaria ao Rei dos Reis é um outro burrinho também. Estudiosos dizem, com base nas imagens gravadas no Santo Sudário, que Jesus era um homem relativamente alto, entre 1,70 m e quase 1,80 m. Se para hoje em dia ele seria alto, imagine 2000 anos atrás, em que a média de altura para os homens era 1,60 m, 1,65 m, então ele era bem alto. Então não é difícil a gente imaginar ele entrando montado num burrico, praticamente raspando os pés no chão, né? Aquele baita homem em cima de um burrinho. E Jesus, ele entra e, como eu já disse, ele já tinha uma grande multidão que o acompanhava a todos os lugares onde ele ia, em grande parte para ver os prodígios que ele fazia, os sinais, né? Como diz o Evangelho, que a gente conhece como milagres, as curas que ele operava, mas muita gente também pela palavra, pela mensagem daquele homem. Muita gente já acreditando que ele era o Messias prometido no Antigo Testamento, mas, ao mesmo tempo, a grande maioria das pessoas esperava aquele Messias político, aquele Messias militar, que traria ali, mais uma vez, assim como Moisés no Antigo Testamento trouxe a libertação da escravidão do Egito, o povo judeu na época de Jesus esperava o Messias que trouxesse a libertação da escravidão do Império Romano, então, na época. Mal sabiam eles que a libertação que Jesus vinha trazer era muito maior do que apenas uma simples libertação política, que duraria só um tempinho e ele já seria esquecido e outras figuras históricas surgiriam. Não, a libertação que Jesus veio trazer, e nós cristãos sabemos muito bem disso, os judeus ainda não entenderam, estão esperando o Messias até hoje, né? Vão ter que esperar sentado, mas enfim, a gente respeita. Mas nós cristãos sabemos que a libertação que Jesus veio trazer, ela foi muito mais abrangente, ela nos atinge até hoje, ela atinge, na verdade, todo ser humano que já viveu na face da terra. É uma libertação muito maior que apenas uma libertação política. Mas o povo da época não entendia isso. Então, quando eles viram Jesus entrando num burrico, na cidade santa de Jerusalém, eles, né, como se diz hoje em dia, eles surtaram. Eles acharam o máximo aquilo e todo mundo resolveu aclamar Jesus, Hosana ao filho de Davi. Essa expressão é claro que Jesus ele não era filho de Davi, ele era filho de José, filho adotivo de José e filho de Nossa Senhora, né? Mas filho de Davi, ele era descendente do rei Davi lá do Antigo Testamento, o maior rei, né, do Antigo Testamento. Então essa expressão filho de Davi, na verdade, significa descendente de Davi. Mas é um título honorífico, né? Mostrando que todo mundo, não, esse é o Messias esperado, viva o filho de Davi, Hosana. Hosana quer dizer viva, enfim, né? Viva o filho de Davi, todo mundo se empolgou demais ao ver aquela cena, né, pitoresca, Jesus entrando num burrico, e todo mundo começou a aclamar, e alguém, né, no meio daquela multidão toda, alguém deve ter tido a brilhante ideia de aclamar Jesus com um ramo de uma palmeira, e palmeira era o que não faltava por aquelas bandas, né, o pessoal começou, deve ter depenado todas as palmeiras lá, mas começou a aclamar Jesus com ramos de palmeira, e era exatamente uma semana antes do domingo da Páscoa dos judeus. Então, é o que a gente conhece hoje em dia como Domingo de Ramos. Mas muito bem. Nós sabemos que a liturgia da nossa igreja, ela é muito rica. Ela é muito simbólica. Cada coisa tem um significado. Nós vemos que o ano litúrgico, ele é cíclico. Ele termina e começa de novo, assim como o ano civil. Mas enfim, ele é cheio de significados. Então nós vemos os mesmos ramos que serão usados agora por nós no Domingo de Ramos. Lá no começo do ano que vem, o padre pede para que a gente leve na secretaria e eles são transformados em cinzas, que são as cinzas com as quais o padre e seus auxiliares marcam a nossa testa para lembrar que a gente é pó e ao pó voltará. Então, reparem que interessante, a nossa liturgia ela é muito rica. Então, os mesmos ramos que nós usamos para aclamar Jesus agora no Domingo de Ramos, eles vão se tornar as cinzas com as quais marcarão a nossa testa para lembrar que nós não somos nada, que nós voltaremos ao pó. E outra coisa que é interessante lembrar também, a nossa liturgia não é apenas para ser assistida, ela é para ser participada, ela é para ser vivida, ela é para ser atualizada. Então a gente tem que ter em mente, quando nós vamos celebrar agora o Domingo de Ramos, né, de uma maneira diferente esse ano, que estaremos
em casa, até a orientação que veio da CNBB, que a gente coloque nas nossas casas um raminho na frente de cada casa, e as missas serão transmitidas, né, pela internet, como já vem sendo pelo Padre Narciso, mas vai ser uma Semana Santa diferente, mas não de menos valor para nós cristãos católicos. A gente vai reaprendendo, como eu disse, a viver a nossa fé, mas nós temos que ter em mente o seguinte, que nós somos aquelas pessoas que aclamam Jesus quando ele entra em Jerusalém. Mas, ao mesmo tempo, nós também somos as mesmas pessoas que daqui a alguns dias, na Sexta-feira Santa, vão estar lá berrando ao pé da cruz. Crucifica-o, crucifica-o, né? Solta Barrabás, né? Crucifica Jesus. Então, nós, em nossa vida, nós somos, em determinadas situações, nós aclamamos Jesus, em determinadas situações, nós ajudamos a crucificá-lo. Mas, enfim, esse é o grande significado do Domingo de Ramos. Ele é muito importante porque é ele que abre a Semana Santa e nós sabemos que de agora em diante a liturgia vai em tempo real. A Semana Santa, ela é realmente, cada dia da Semana Santa que nós celebramos, ela é um dia na vida de Jesus. Então, quando Jesus entra em Jerusalém, a partir do momento em que ele entra no Domingo de Ramos, ele só tem mais 5 dias de vida, né? Claro que depois a gente sabe que tudo isso vai mudar quando ele ressuscitar no Domingo da Páscoa. Mas ele entra no Domingo de Ramos agora, e é em tempo real, como eu disse, na sexta-feira ele é crucificado e só vai ressuscitar ao terceiro dia, né? Que é na madrugada de sábado para domingo. Mas então que nós vivamos de maneira toda especial essa Semana Santa esse ano. Vai ser uma Semana Santa diferente. Nós sentiremos muita falta da Eucaristia, sentiremos muita falta de participar no nosso templo, no nosso lugar de culto, mas nós, enquanto igreja doméstica, nós precisamos vivenciar essa Semana Santa. Nós não podemos nos esquecer, como de São Paulo, que nós somos templos do Espírito Santo. O Espírito Santo, muito antes de habitar no nosso lugar de culto, o qual nós tanto amamos, ele habita dentro do coração de cada um de nós. Então é nessa certeza, é nessa esperança que nós comemoraremos a Semana Santa deste ano. Um grande abraço a todos, se cuidem e vamos celebrar como nunca, com mais fé do que nunca, esta Semana Santa. Deus abençoe a todos.